E nós voltamos então, e você provavelmente já leu o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 7 ao 19. E quando você leu esse texto bíblico, quem sabe vieram alguns comentários a respeito dele. Acredite em mim, eu ouvi ao longo dessa semana, tanto pessoalmente, mas no início da semana, quanto virtualmente, via WhatsApp, algumas pessoas comentando a respeito desse texto bíblico. Esse texto bíblico, ele basicamente nos conta a história. Jesus, junto com seus discípulos, olhando as grandiosas construções, incluindo o templo, e de repente Jesus diz: vocês estão vendo isso aí? Não vai sobrar nada. E os discípulos perguntam para Jesus: mas mestre, conta-nos quais são os sinais dos tempos. E aí quando Jesus fala dos sinais dos tempos, eu lembrei de algumas pregações que eu ouvia quando eu era criança e adolescente. Eu lembrei de quando eu lia esses textos bíblicos e eles causavam em mim um pavor enorme. Eu ficava imaginando o que seria um dia passar por guerra, por fome, por reino, brigando contra reino, epidemias, perseguições, enfim. Aquilo trazia ao meu coração muito medo. E não bastasse isso, quem lembra dos filmes da década de 90, muitos desses filmes, eles traziam, né, essas imagens de guerra, de perseguição, de arrebatamento e tudo mais, e aquilo causava na minha vida ainda mais medo e mais confusão. E sabe qual é o grande problema quando nós olhamos para um texto como esse e nos preocupamos com guerras, com epidemias, com reinos se levantando contra reinos? É que parece que nós estamos mais preocupados com os sinais dos últimos tempos do que com as palavras do nosso Senhor. Exatamente isso. Jesus deixa claro nesse texto bíblico quais são os sinais dos tempos. Mas o que é interessante é que quando os tempos mostram os seus sinais, é justamente nesse momento que os discípulos de Jesus também se destacam de maneira diferente. E é para onde eu quero levar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a refletir na manhã de hoje. Diante de tudo isso que nós temos ouvido, ouça a palavra do Senhor Jesus. No versículo 9, Jesus diz: quando vocês ouvirem falar dessas coisas, não tenham medo. Não tenham medo. Se você tem seguido as normativas governamentais, você está na sua casa e quem sabe você nunca usou tanto a banda da sua internet como nos últimos dias. E aí, como eu falei anteriormente, o grande problema são alguns grupos de WhatsApp, algumas informações que nós recebemos, a imprensa de um modo geral, e parece que nós temos sido estimulados ao medo diante desta pandemia. Mas não ter medo é algo que vai além da nossa capacidade de esquecer as nossas preocupações. Não ter medo vai muito além de nós nos mantermos emocionalmente equilibrados. Não ter medo significa ter a certeza de que nós temos onde nos apoiar, mesmo quando o nosso coração é tomado por ansiedade, por pavor, por solidão, por incerteza. Não ter medo significa ter a certeza. No versículo 9, Jesus nos diz, no versículo 9, Jesus diz aos seus discípulos: quando vocês ouvirem falar sobre essas coisas, não tenham medo. Não tenham medo. Se você tem seguido as normativas, você está na sua casa, e quem sabe você nunca usou a banda da sua internet como usou nos últimos tempos. O grande problema são alguns grupos de WhatsApp e as informações que nós recebemos deles, a imprensa de modo geral, e todas essas coisas nos estimulam para que nós
tenhamos cada vez mais medo diante da iminência de uma pandemia. Mas não ter medo, conforme as palavras de Jesus, vai além da nossa capacidade de esquecer as nossas preocupações. Não ter medo vai muito além de nós nos mantermos emocionalmente equilibrados. Não ter medo significa ter a certeza de que nós temos aonde nos apoiar, mesmo quando a ansiedade, o pavor, a solidão e a incerteza vêm sobre nós. Nós temos onde nos apoiar. Quando Jesus diz para os seus discípulos, não tenham medo, eu não consigo imaginar outra cena senão um dia onde uma das nossas filhas não conseguia dormir porque teve um grande pesadelo. E eu tinha que acordar cedo no outro dia, e aí eu, como um bom pai, fui na cama dela e disse, filha, isso foi só um pesadelo. Filha, não é de verdade, não é real, vai dormir. E eu insistia nesse negócio, e ela não dormia, e eu queria dormir. E de repente, eu percebia que aquilo não estava consolando ela. E aí eu mudei a minha estratégia. E disse assim, filha, não te preocupa, o pai está aqui contigo. E aí eu abracei ela e fiquei repetindo aquilo. Agora você pode dormir tranquila. Por quê? Porque o pai está aqui contigo. Diante daquilo que dá medo, nós podemos nos apegar em Jesus e pensar que bom que o Senhor está aqui. Que bom que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você, discípulo de Jesus, não tenha medo. Segunda coisa, o verso 13 já nos diz, esta situação será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Dar testemunho é dar a sua palavra. Não da boca para fora, mas com convicção e verdade. Perceba que Jesus está dizendo que essa será uma situação de dar testemunho num momento de desgraça. É uma excelente oportunidade para você falar de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, sendo bem sincero. Como você tem aproveitado esse tempo de reclusão dessa epidemia? Será que você já está tomado pelo tédio e pelo ócio? Que grande oportunidade que nós temos de testemunhar. E você vai dizer, mas Israel, nós não podemos sair de casa para testemunhar de Jesus. Que excelente oportunidade para você testemunhar de Jesus para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para a pessoa que mora na mesma casa que você. Que excelente oportunidade para dizer, Deus, um certo dia moldou a minha história. Que excelente oportunidade você tem. Que excelente oportunidade nós temos, mesmo no meio da desgraça, mesmo no meio da epidemia. E a partir desse segundo ponto, eu quero estimular você. Antes de seguir os seus afazeres, dedique um tempo para testemunhar de alguma coisa que Deus fez por você ou em você. Conte para quem está ao seu lado que você reconhece Deus na sua história. Esta é uma excelente oportunidade para você falar de Deus. Então, dê tempo para que cada pessoa que está com você conte um pouco da sua experiência com Jesus. Depois que você fizer isso em família, tenha um momento de oração e aí você volta para os seus afazeres. Mas você vai fortalecido com a palavra de Deus. Um excelente domingo para você e ao longo da semana nós vamos nos comunicando com mensagens para que você se achegue mais perto de Deus, mesmo num momento como esse que nós estamos passando. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Até mais.